Bom, pessoal, é o seguinte, eu queria conversar com vocês hoje sobre um tema muito importante, que é a questão da troca do óleo em grandes viagens. O que acontece? A maioria das vezes, pessoas pensam que o óleo ele tem uma certa quilometragem para trocar o óleo, mas não é assim que funciona. Quem vai ver a hora de trocar o óleo da moto é o piloto, é o motociclista. O manual, pessoal, ele dá pra gente uma direção. O óleo, ele não tem como medir o tempo correto para se trocar o óleo, se é com 1000, se é com 2000, se é com 3000, se o óleo é sintético, se o óleo é semissintético, se o óleo é mineral. Evidentemente que o óleo, quando é sintético, ele tem uma durabilidade maior. Mas o que acontece é que o motor, ele vai funcionar bem com qualquer óleo. Essa é a minha opinião em relação ao tempo de moto que eu tenho. Então o que acontece? O manual diz que você tem que trocar a cada 1000, a cada 2000. Não é assim, pessoal. Você que tem que gerenciar, que coordenar a troca do óleo. Você puxa a vareta lá do caster, examina o óleo, faz o exame do óleo, a viscosidade do óleo. Olha se o óleo está muito preto, está velho. Primeiro, que quando você está com o óleo muito velho, já muito desgastado, o que acontece? Você já começa a sentir a moto que ela não economiza tanto combustível. Você já começa a sentir que a moto tem algumas dificuldades no desenvolver do motor. Você vai sentindo a moto conversa com você. Ela é igual uma pessoa, a moto conversa com você, você conhece a sua moto, você sente a sua moto. Então, quem vai determinar a hora de você trocar o óleo é você, que tem que fazer esse exame periodicamente. Não é o mecânico, não é o manual. O manual, ele te dá uma direção. Se você tem que trocar um óleo com 5000, evidentemente que você vai ter que fazer um exame com 3, com 2, com 4, ver se realmente ele aguenta até 5000. Então, a minha opinião em relação à troca do óleo em viagens longas é essa, tá bom? Não fique se limitando ao que o fabricante fala, não. Porque por trás de toda uma situação dessa existe um interesse comercial. O óleo ele tem que ser examinado, assim como a corrente tem que ser examinada, a coroa e o pião. Não é o mecânico que vai dizer a hora que você tem que trocar a coroa, a corrente e o pião. Você tem que analisar a corrente, como que a corrente está. A corrente, vamos dizer que ela seja projetada aí para 20.000 quilômetros. Então ela vai... Se você não souber alinhar a corrente corretamente, na hora de você dar o aperto, ela vai rodar de forma irregular. Ela vai rodar de forma diagonal, um pouco diagonal, milímetros de diferença que você não vai perceber. E com o passar do tempo, dos quilômetros, ela vai acabar empenando. Ela vai rodar fora dos gomos, dos elos da corrente. Ela não vai casar os dentes da coroa com os dentes do peão e os elos da corrente. Então é você que vai dizer a hora que tem que trocar a corrente. Outra questão que tem que ser analisada, que a gente vê muitos colegas aqui falar, é que a questão do óleo na corrente, a lubrificação, qual o óleo ideal. Gente, não existe óleo ideal para corrente. O óleo ideal para corrente
é o óleo de motor. Você tem que botar qualquer produto que lubrifique a corrente. A corrente ela não pode rodar seca. Tem umas pessoas aí, tem uns colegas, tem umas pessoas aí que falam que a corrente ela é lubrificada a cada 300 km, a cada 400 km, 200 km. Gente, isso não é assim que funciona. A corrente da moto ela tem que ser lubrificada toda vez que estiver seca. É isso que funciona. Quais são os maiores inimigos da corrente? São dois. Primeiro, água, e segundo, areia. Não adianta você lubrificar a corrente com um dos maiores lubrificantes japonês, americano, disso, da NASA. Não adianta, meu. Não adianta isso aí. O que adianta é você lubrificar a corrente na hora que a corrente estiver seca. E quando a corrente estiver suja, você tem que limpar a corrente e lubrificar a corrente. Porque se você lubrificar a corrente com a corrente suja, não vai adiantar. A corrente ela fica toda encroada de sujeira, de areia, misturado com o próprio óleo. Então você, como o piloto da moto, o motociclista, ele que tem que analisar esse parâmetro aí. Não é o mecânico, não é a concessionária, é você. Porque senão a concessionária você tem que trocar a corrente é 500 pau, você tem que trocar, meu. Eles querem que você troque, eles querem ganhar. Então você tem que cuidar da sua corrente, da sua relação. São 3 itens muito importantes que a gente tem que tomar muito cuidado numa viagem longa de moto. Corrente, coroa e peão. Quando eu falo corrente, eu falo o kit completo. O óleo do motor e pneu. Gente, pneu é de extrema importância. O pneu ele tem que ser bom. A câmara de ar ela tem que ser boa, de primeira qualidade. Porque já tem a sobrecarga da moto. A gente já está viajando com a sobrecarga. Você ainda coloca um pneu ruim, o pneu não dura 5.000 km, você tem que comprar outro. Não adianta você estar economizando com pneu ruim, porque não quer comprar pneu ruim. Essa é a dica, eu espero que vai ajudar vocês, tá? Essa é a minha opinião, tá? Eu tenho 27 anos de moto. Eu sou motociclista há 27 anos, entendeu? Então a gente tem um pouco mais de propriedade para falar. Então nunca esqueça disso aí. Você vai colocar a corrente, olha na sua corrente. Pode ser o óleo de motor. Toda vez que a sua corrente estiver seca. Não existe, eu só vou colocar de 300 e 300 km. A corrente já está seca com 100 km. Então você vai rodar 200 km com corrente seca. Você vai estragar a sua corrente, meu. Você faz aquele alongamento, dá uma olhada, um exame visual na moto, ele significa muita coisa, tá bom, pessoal? Então você olha a corrente, viu que a corrente está seca, lubrifica de novo. Andou 100 km, 150, a corrente está seca, lubrifica de novo. Só assim você vai ter uma corrente, que é uma relação, um kit relação, eu falo corrente, estou falando em geral, que vai durar bastante, 50.000 km, 20, 30 mil. Senão você vai ficar trocando corrente a cada 10 mil. A corrente está empenada, a corrente está com problemas, os dentes quebram do peão, da coroa, porque não tem lubrificação. Agora a turma comenta muito em relação à graxa, em relação a óleo. Pessoal, a graxa também é um lubrificante. O que acontece é que a graxa ela vai acumular areia. Você passa na areia, a areia gruda na graxa ali, só isso, mas ela está lubrificando. Você tem que limpar a corrente mais vezes. E no óleo não, a areia ela tem mais, ela não gruda tanto no óleo como a graxa. É só essa a diferença. Mas ela lubrifica também. Por isso que é mais indicado o óleo, qualquer óleo de motor. Não precisa estar gastando dinheiro com óleo, com spray, com isso, com aquilo não. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. E lá na frente a gente se vê, tá bom? Fui!